Muito frequentemente, nós temos visto jovens, no momento de escolherem uma carreira, iniciando pela fase do vestibular, enfrentarem profundas dúvidas. O leque é amplo, mais amplo do que antigamente, mas muitos parecem desorientados, não sabem que rumo tomar. Era muito comum também, poucas décadas atrás, os mais velhos perguntarem às crianças: o que você vai ser quando grande? E vinha a resposta, algumas às vezes até fora da realidade, mas mostrava alguma tendência. E hoje, será que os pais estão falando com os filhos sobre o assunto da futura, do caminho a ser percorrido no futuro? Precisam falar e quando? São perguntas iniciais que faço à psicóloga e psicanalista Magda Mello, a quem saúdo. Muito bom dia, prazer em recebê-la novamente no Manhã RDC. Os pais precisam falar sobre o futuro do profissional dos filhos e quando? Bem, bom dia. Sim, esse tema é um tema praticamente universal. Acontece em todas as casas, todas as famílias que têm crianças e adolescentes. Os pais precisam conversar, só que essa conversa é uma rede, né? A escola já conversa, pelo menos deveria, né? Os médicos perguntam, as pessoas perguntam, os profissionais perguntam ao adolescente o que ele quer ser. Às vezes, o adolescente se sente pressionado, porque ainda não sabe. Nós precisamos dar um tempo a ele para a escolha. E eu queria colocar, porque esse é um tema muito interessante, o que ele vai ser quando crescer começa na infância, né, Bert? Começa na infância. Que a criança já faz essas fantasias, sonha. Então ele vai discorrer muitas profissões enquanto ele brinca de faz de conta. E à medida que os pais também vão oferecendo possibilidades, a escola também, de vivências esportivas, musicais, teatrais, enfim, vai construindo dentro daquela criança e futuro adolescente os gostos, o que ele quer ser. Ele vai descobrindo as aptidões gradativamente. Então, quando chega a hora da escolha definitiva, provavelmente, se a criança passou por tudo isso, não será um drama, né? Será apenas uma dúvida, como tu disseste. Então, a senhora recomenda que os pais falem, mas a partir de que momento e como, que tipo de abordagem deve ser feita, sobretudo pelos pais de primeira viagem? Os pais precisam, vamos dizer, aliviar a sua angústia, né, de ter respostas logo e escutar o filho naquilo que ele deseja. Porque às vezes as famílias direcionam, têm ideais que não é bem aquilo que o filho quer e ele se inibe. Então, abrir para o diálogo e estar aberto a escutar o que ele gostaria é o primeiro passo. Sempre tem que conversar, respondendo a tua pergunta, né? Desde que não seja uma pressão diária, né? Conversar na medida em que o assunto surge, em que o tempo vai pressionando para que ele faça uma escolha, mas conversar, dialogar e escutá-lo. Tem famílias que já têm pronto, assim, carreiras, né? E muitas vezes fica uma ideia de que ele poderá seguir a carreira, a empresa, ou enfim. E nem sempre é isso que ele quer. Então é melhor ele ter uma escolha que lhe dê satisfação do que fazer algo porque os pais ou outras pessoas queriam. Então, sempre abrir para o diálogo é fundamental, Band. Uma pergunta final. A escolha do adolescente se dá, então, em função
da vivência e do conhecimento que ele tem. Quanto mais abrir o universo, quanto mais conhecimento ele tiver, mais certeza ele terá sobre o rumo que ele pretende tomar? Perfeito, perfeito. Ele precisa ter vivências e experiências, e as escolas fazem, né, aquela feira de profissões, trazem profissionais, agora que nós estamos no presencial novamente. São fundamentais as falas dos profissionais para que ele possa fazer uma escolha e se veja dentro daquela profissão. Porque uma das questões é ele se ver dentro daquela profissão. Então, quando ele vai ao médico, que ele se veja ali. Quando ele olha para o professor, ele se veja, se ele quer ser professor. Ele precisa estar um engenheiro, né, um arquiteto, dentre outras profissões que não necessariamente façam um curso superior. Ele precisa estar bem naquilo que ele escolher. Então, o que os pais querem, né? O que os pais querem é que o filho faça uma escolha e seja feliz, que tenha independência financeira e autonomia, né? Ele precisa pensar nisso, nesse futuro. Portanto, e no seu prazer de trabalhar. Claro. Portanto, este é mais um motivo para que o diálogo entre os pais e os filhos seja constante, fluente, transparente, sem barreiras. É fundamental. Tá? Não oferecer preconceitos, né, resistências, barreiras, para que ele possa ir sanando as dúvidas à medida que o tempo vai passando e ele vai amadurecendo as ideias. Né? Os pais são fundamentais nisso. Né? Perfeito. Psicóloga, psicanalista Magda Mello, muito obrigado por abordar esse tema tão delicado, mas necessário, que é o futuro profissional dos filhos, conselhos, um profissional competente que a senhora dá aos pais, sobretudo os pais de primeira viagem, que acompanham o Manhã RDC. Muito obrigado, uma boa semana e até a próxima terça-feira. Obrigada a vocês.